Bem-vindos e bem-vindas ao Leiturês, um momento de leitura do Programa Permanente de Estímulo à Leitura da Secretaria de Caxias do Sul. Por que Leiturês? Porque queremos falar a língua dos livros e da literatura, e por isso pensamos em proporcionar este momento de conversa entre equipe e convidados. Sobre assuntos pertinentes aos quais amamos por aqui, o universo dos livros. Estreando essa conversa, temos conosco ninguém menos que o nosso amigo do livro da 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Cláudio Troian. Produtor cultural com gerenciamento de projetos para mais de 60 livros e cidadão caxiense honorário, que vai contar para a gente hoje um pouco sobre suas leituras, em especial sobre André Ricardo Aguiar, Adriano Salvi e Marcelo Marquendorf, um livro de mini-contos, ainda estavam lá. E também recentes romances de Calunga Melo Neves, Delírios e Paixões de um serial lover. Seja muito bem-vindo, então, Cláudio Troian. A palavra é toda sua. Prazer imenso estar aqui participando desta programação, que deve ser um aquece da Feira do Livro, né? A gente é ansioso e esperando que, neste ano, possamos nos reunir, né, presencialmente, na medida em que se avança o contingente de pessoas vacinadas. Estamos com uma expectativa favorável de que venhamos a ter uma Feira do Livro entusiasmada, como sempre o foi aqui em Caxias do Sul. Bom, para atender esse convite generoso de vocês e adorável, eu selecionei duas obras para comentá-las de escritores residentes em Caxias. Caxias é uma cidade que recebe, uma cidade cosmopolitana, ela recebe pessoas de lugares diversos, né? Então, aqui nós temos, eu vou iniciar com a obra de mini-contos de três meninos, o André Ricardo Aguiar, o Adriano Salvi e o Márcio Marquendorf, como já bem o citastes, ainda estavam lá. É um micro-livro de micro-contos, né? Ele cabe na palma da mão, uma coisa deliciosa. E curiosidade, esse título, Ainda Estavam Lá, ele vem inspirado por um microconto, um dos mais famosos do mundo, que é do Augusto Monterroso, que é um guatemalteco, e que chama O Dinossauro. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Então, o microconto ele tem essa sutileza, né? Aqui os meninos usam esse recurso de colocar é quase um haikai, né? Numa outra versão, assim. Eles usam o título e o texto vai versar, fazendo uma graça, fazendo uma paródia, fazendo, enfim, uma relação com o título. Então, eu queria só repassar aqui alguns textos do André Ricardo Aguiar, né? Uns microcontos, só para a gente fazer um aquecimento intelectual, né? Para ver de como se comporta esse tipo de literatura, que é muito gostosa, é até apropriada para fazer durante o café da manhã ou na tardinha, sorvendo um bom cabernet, não é? Então, a gente lê um microconto, é como ler uma poesia, um poema. A gente lê, reflete um pouco, absorve, aí vai para o seguinte, isso vai aquecendo a alma, né? Nesse caso aqui, vai aquecendo o cérebro. Então, veja bem, eu vou fazer rapidinho, uns 3 ou 4 aqui para a gente fazer uma análise. Vou dar sempre o título, depois o texto. Gêmeas siamesas. Casou com a mais soltinha. História oral. A princesa evitava beijar o príncipe, dava sapinho. Por fim, aeroporto. O gramático chegou atrasado e perdeu o assento no voo.
É ótimo, ele é todo assim, delicioso, recomendável, ainda estavam lá, dos meninos. Agora vamos para o Calunga. Calunga estreia, não necessariamente com essa obra, mas estreia num contexto mais aquecido, com esse livro Delírios e Paixões de um Serial Lover. O que o Calunga está fazendo aqui? O Calunga está rememorando a sua juventude e nos arrasta juntos, né? Nós vamos juntos nessa história dele, mas eu queria falar só um instantinho sobre o Calunga Melo Neves. O Calunga que a gente já conhece da cidade, ele é de Jaguarão, mas ele reside em Caxias do Sul há 30 anos, muito conhecido no ambiente infantil e infanto-juvenil por seus livros, com uma poética toda especial para a criança, aquele encantamento, né? Ele já publicou muitos livros. Daria para dizer que o Calunga tem mais de 200 mil livros vendidos, mas é uma banca poderosa, porque ele já produziu coisa de 35 livros, sabe? Então, é uma produção muito interessante. E o mais legal desta obra aqui é que ele está sendo bancado, isso para o escritor e para os agentes culturais, sabem como é difícil essa questão, ele está sendo bancado pela editora, que é a Coralina. Então, a Coralina aposta na obra e banca os custos de produção, né? E manda ver no mercado. Então, nós estamos aqui muito bem acompanhados. Então, vamos começar a trabalhar esse Delírios e Paixões de um Serial Lover. O Calunga cria uma cidade fictícia, Alto Alegre, quer dizer, um alegre alto, uma maravilha. E ali ele reúne a sua galerinha dos seus tempos de adolescência. Começa lá com 10 anos, quando ele tem o primeiro amor, né? Aquele amor platônico, aquela paixão pela primeira menina, né? E ele vai costurando, a partir deste elenco, né, de participantes, os amigos de infância e adolescência, né, que ele vai longe e eles estão sempre aparecendo no contexto, amarrando a narrativa, dando mais sabor às coisas, revelando aspectos íntimos do personagem, né? Ele se posiciona não como Calunga, ele nem se dá nome, ele está narrando o processo. Aí é interessante observar que ele usa muitas expressões assim que, digamos assim, hoje, fora de época, tipo um chato de galocha. Chato de galocha é uma coisa muito antiga, né, gente? Vamos combinar. Mas a gente que já esteve lá, a gente reconhece e vai voltando, vai sentando com o Calunga, vivenciando essas histórias, né? E ele vai falando exatamente disso, das suas paixões. Mas aqui é que fica a pulga na orelha. Será um livro biográfico ou será mera ficção? Eu conversei com ele. Eu disse, cara, me dá uma pista. Ele disse, olha, talvez sim, talvez não, né? Todos nós já tivemos uma ou outra coisinha parecida com aquilo ali. Às vezes é memória, às vezes é ficção, sabe? Isso aqui é o escritor que se soltou, se desprendeu de mim e foi escrevendo. Então, isso deixa mais delicioso, né, o processo da leitura, porque ele, inclusive, ele vem a revelar é um livro de, vale a pena comentar, 110 páginas. Na página 79, ele revela quem é que deu título ao livro, que ele encontra lá. Esse cenário que ele pinta lembra muito Pelotas, né? Ele fala Jaguarão, ele é nascido em Jaguarão, mas ele criou aqui o Alto Feliz, mas isso aqui lembra Pelotas, tá? Então a gente está em Pelotas. E que numa visita, já ele, lá pelos seus 30 anos, vai ao encontro de uma amiga, marcam na velha confeitaria, onde a turma se encontrava, etc. E Aparício, o garçom mais antigo da casa,
é que acaba nos revelando, né, qual é o contexto. Porque aí eles começam a falar, e aí o garçom, e aí, tu já casou, não casou, não sei o quê, pererê, pororó. Aí, por fim, ele diz, é para já. Não, diz o personagem, tudo bem, aposta feita, me traz uma caipirinha só para tornar a espera menos angustiante. Ele estava aguardando a guria. Aí o garçom diz, é para já, serial lover. Então é interessante, né? São pequenos detalhes que vão dando sabor à leitura, né? Inclusive, lá pelas tantas, ele fala conosco, né? Como lá pela página 84, ele cita assim, eu confesso a você, vírgula, leitor, vírgula, não apresentava as minas, etc, etc, etc. Né? Então, ele tem uma interlocução direta com o leitor, o que também vai aceitando o entusiasmo, o interesse, né? Porque fica uma linguagem, e não é só porque ele faz essa citação, é porque a narrativa dele é tão simples, do ponto de vista assim, ó, do amealhar o ambiente, o meio ambiente até mesmo psicológico do que está acontecendo e tal. E ele tem, lá pelas tantas, ele torna o personagem dele, que primeiro se forma em administração de empresa, acaba virando um editor, né? Um editor de uma grande editora. Né? Isso por quê? Porque lá pelas tantas ele diz que caminhar por estradas mundanas de mãos dadas com a irresponsabilidade, publicar meus contos engavetados, né? São as coisinhas assim que todos nós temos, um poeminha que a gente escreveu numa rebarba de caderno, um continho que a gente teve uma inspiração, sentou e baixou, né? E ele tem também uns toques assim e isso aqui eu acho que é a mola propulsora da narrativa, é essa como vou dizer, essa constante atenção para com o sexo oposto, feminino, né? E ele me lembrou Zorba, o grego, tá? Porque lá pelas tantas ele diz assim, ó, sem sombra de dúvidas, estava diante da mulher mais linda que tinha visto em toda a minha vida, vírgula, de novo. Ou seja, ele já esteve em frente a mulheres mais lindas da vida dele, 1, 2, 3, 4. O Zorba dizia, todas as mulheres do mundo são lindas. Né? Então, a citação assim que a gente chega a dar um repique. Né? Vou comentar também que tem assim, ó, ele faz umas paródias, de vez em quando ele toma emprestado alguma obra. Eu estava lendo lá pelas tantas, na página 104, e eu digo, opa, só um pouquinho, isso aqui é Roberto Carlos. Aí ele diz assim, não importa se me fizeram sofrer ou sorrir, se me deixaram ou se fui eu que parti. Só sei que nunca consegui me encontrar se não estivesse emocionalmente envolvido. Seria isso uma opção de vida? Não, isso aqui é Roberto. Se pensei assim, chorei. Aquela coisa, eu achei ótimo isso. Eu até posso estar equivocado, mas não importa. Para mim, o meu foro íntimo foi delicioso. E, por fim, tem algumas citações dele que eu achei assim, ótimo, de uma verve poética, sabe? Uma coisa gostosa de se ler. Como, por exemplo, aqui, ó, diante de um nababesco café da manhã, entre o gole e outro de suco, conversávamos sobre nossos depois. Nossos depois. Conversávamos sobre o que vai acontecer. Achei isso aqui genial. Tem mais. Antigo dizer, mas eu começava, no ultrapassar dos 40 anos, a me sentir um novo homem. Ou ainda, estaciono próximo à usina do gasômetro e me ponho a passear de mãos dadas com o Guaíba. Né? Convido o tempo para andar comigo. Então, é uma obra deliciosa. A gente lê em uma sentada, se tiver um pouco mais de tempo. Eu li em 2 sentadinhas. Prestigiar
o escritor caxiense é importante, sempre é fundamental, porque o artista, a gente o reconhece pelo título, e às vezes ele mora do outro lado da rua. E quando a gente tem oportunidade de contato, a gente percebe o brilho que muitas vezes não passa na obra, porque pela obra, né, não se julga o livro pela capa. Muitas vezes sim, não é? Mas, enfim, deixar aqui meu agradecimento ao Pepel e à Feira do Livro, estamos afiando, né, os hemisférios do cérebro, né, para fazermos uma boa Feira do Livro e recomendar sempre. Procurem, acessem as obras dos nossos escritores caxienses. O espírito coletivo da cidade agradece. Muito obrigado, gente. Isso aí. Eu fico muito feliz em saber que nós temos grandes escritores e grandes escritos, né? E grandes mediadores de leitura, como o senhor também, né? Que não é por nada que é amigo do livro que nos traz toda essa empolgação, né? Em ler um texto. A gente vê no Calunga muita poesia ali, né? Eu acho tão bonito ele trazer essas memórias afetivas, né? Em forma de um romance, é muito importante isso. Ele que caminhou todo esse tempo, né? Com a literatura para as crianças. Eu acho um fechamento bem lindo esse, né? E também ali o nosso querido escritor caxiense, que traz os microcontos também, né? Quando eu li, achei muito interessante, remetendo àquela obra, que o leitor é convidado a construir o 100º conto, a escrever, né? Perfeito. Isso. Um livro interativo. Nossa, eu achei o máximo. E os jovens autores, eu li que eles se definem como micronarradores por opção, jurássicos pelo amor à literatura. Eu achei lindo. Isso é o que nos une, que nos move também pelo amor à palavra, né? Com certeza, com certeza. Tu só nos engrandeceu com essa conversa e nós agradecemos, então, Troia. Agradecemos o Amigo do Livro e convidamos a todos para nos acompanharem nas redes sociais. Se inscrevam no canal da Feira do Livro no YouTube e no próximo mês nós teremos mais um convidado falando sobre livros e literatura. E também sem esquecer, né, da nossa Feira do Livro, que vai acontecer de 26 de novembro a 12 de dezembro. Querido Troian, muito obrigada pela tua participação, foi lindo. E eu é que agradeço. Só temos que te agradecer. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo grande. Beijo. Tchau.